Meus irmãos, boa noite. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. Capítulo 1, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Nós leremos o verso 1. Todos encontraram? Então diz assim a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Oremos mais uma vez, irmãos, pedindo a iluminação do Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, neste dia, que é o dia do Senhor, nos encontramos diante da Tua palavra, ó Pai, para recebermos a mensagem do Senhor. Rogamos, ó Deus, a Tua graça, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, para que a Tua palavra, a mensagem do Senhor, possa produzir frutos de santidade na nossa vida. Ó Pai, rogo que da minha parte não haja nenhum impedimento, ó Deus, para que a proclamação do Evangelho seja feita. E te suplico, ó Pai, em favor dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, ó Pai, para que o coração de cada um daqueles que aqui ouvirão seja preparado pelo Teu Santo Espírito e a Tua palavra possa encontrar um terreno fértil para que seja, então, germinada a palavra do Evangelho. Aqueles, ó Deus, que aqui porventura estejam e que ainda não estão em aliança com o Senhor, que haja salvação, ó Pai. Mas para aqueles que o Senhor já chamou, que já são Teus, que haja edificação e crescimento espiritual, Senhor Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, diante dessa palavra e antes de expor esse pequeno texto das Escrituras, ainda que pequeno, mas com grande riqueza, é apropriado que nós conheçamos algumas coisas do Evangelho de Marcos, o Evangelho que foi escrito pelo evangelista Marcos. Saber de alguns detalhes de um livro antes de lê-lo nos ajuda a compreendê-lo melhor. E isso também se aplica às Escrituras. Não é sem razão que nós estamos agora na escola bíblica estudando o panorama das Escrituras, tanto na classe dos diversos como na classe dos demais, dos jovens. Então, isso é importante nós sabermos. E a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito desse evangelho escrito por João Marcos é sobre o autor, que é João Marcos. João Marcos, ele era filho de Maria, não Maria, mãe de Jesus, mas Maria, na casa de quem se reuniram os apóstolos, conforme a gente vê lá em Atos, no capítulo 12, verso 2. João é o seu nome hebraico e Marcos é o seu nome romano. Lá em Atos, no capítulo 12, verso 25, a gente vê que João ele é referido como João, apelidado por Marcos. E João Marcos, irmãos, não era um apóstolo. Embora essa informação possa parecer muito trivial para aqueles que já estão há algum tempo andando na caminhada, já estão experimentados, mas caso aqui esteja alguém que esteja começando, recém-convertido, eu me lembro que quando da minha conversão, na minha cabeça, eu entendia que todos os livros, todos os evangelhos escritos, todas as epístolas haviam sido escritas por apóstolos. Mas o livro de Marcos aqui, ele foi escrito por João Marcos, obviamente, e Marcos não era um apóstolo, ele era alguém que era agregado ao colégio apostólico. A gente vê isso no livro de Atos. Em Atos capítulo 15, do verso 34 a 35, 2 Timóteo 4, 11, a gente vê, e Filemão 24, a gente pode ver que João Marcos acompanhou várias viagens missionárias do apóstolo Paulo, juntamente com Lucas, juntamente com Barnabé. Então, Paulo acompanhou as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E muitos estudiosos afirmam que Marcos escreveu esse evangelho, que leva o seu nome, como o intérprete de Pedro, alguém que estava sob a tutela, a batuta de Pedro. E conforme a gente vê também nesse evangelho, no capítulo 14, no verso 50, Marcos provavelmente é aquele jovem que saiu correndo nu quando prenderam Jesus no Getsêmani.
Então, embora Marcos não fosse um apóstolo, Marcos era alguém que estava sob a influência do colégio apostólico. Ele foi alguém próximo a Jesus ali no momento da sua prisão, da sua crucificação. E ele estava, como eu disse, sob a influência do colégio apostólico e, em especial, do apóstolo Pedro. Alguns estudiosos também defendem que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, porque ele é o menor de todos os evangelhos. Então, como os outros evangelhos são maiores, então, para esses estudiosos, esses evangelhos haviam sido escritos a partir de Marcos, bebendo da fonte de Marcos. Mas essa, para mim, não é uma visão adequada das Escrituras, porque coloca as Escrituras como a escrita das Escrituras como sendo uma obra que depende do homem, do raciocínio do homem. E a gente aprende desde cedo que a Bíblia toda foi escrita por homens inspirados pelo Santo Espírito de Deus. E cada evangelho foi escrito com um determinado propósito. E apesar de a gente ver muitas semelhanças entre o evangelho, as particularidades de cada evangelho mostram o propósito que o Espírito Santo pretendeu para cada evangelho. Então, cada evangelho foi escrito com um determinado propósito. E diferente dos outros evangelhos, Marcos escreve mostrando Jesus como sendo uma autoridade que serve, um rei servo, mas mostra também Jesus de uma forma dinâmica, Jesus como que numa maratona, correndo, um rei que vai lutando batalhas, ganhando terreno em benefício do seu povo. E já aqui, no início ainda tratando de algumas questões sobre o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos pode ser dividido de uma forma mais geral, de uma forma mais macro, em dois grandes grupos. O primeiro grupo, o primeiro bloco, que vai do capítulo 1 até o verso 30 do capítulo 8, mostra o Senhor Jesus como a autoridade, ele mostra a autoridade do rei e as qualificações do rei. No segundo bloco, que vai do capítulo 8, verso 31 até o final do livro, capítulo 16, mostra então a missão do rei, a tarefa do rei. E aqui nesse primeiro versículo que nós lemos, nós vemos aqui que Marcos já apresenta a tese que ele vai defender ao longo de todo o seu livro. Ele vai falar do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, ao iniciar essa exposição do livro do Evangelho de Marcos, eu vou fazer isso buscando responder a uma pergunta: o que é o Evangelho? E aí você pode então pensar, mas essa é uma pergunta fácil, o Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova, e de fato o Evangelho significa isso, mas esse é o sentido literal da palavra Evangelho. Esse significado literal, embora esse seja o significado, mas ele não mostra a profundidade, a riqueza do que significa o Evangelho de Jesus Cristo. Então, em que sentido o Evangelho é uma boa notícia? O que há de tão especial na boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo? Por que nós, crentes, o tempo todo falamos dessa boa notícia? Isso é o que eu pretendo responder a partir de agora, com a graça do Senhor. E para isso, o meu primeiro ponto aqui é que Jesus é o Evangelho. Perceba que aqui no versículo que nós lemos, no capítulo 1, verso 1, o evangelista Marcos, ele qualifica o Senhor Jesus. Ele diz que Jesus Cristo é Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus, ela explica, ela acrescenta informações sobre o Senhor Jesus que são fundamentais para que a gente possa entender como o Evangelho funciona, o que é o Evangelho. Essa expressão ela deve receber total atenção de nossa parte. Só no Novo Testamento, essa expressão ela ocorre mais de 30 vezes. Então, o que significa Jesus ser chamado o Filho de Deus? Sproul, ele comentando, ele diz que esse é o título que do céu foi dado a Jesus. Ele lembra que em Mateus, no capítulo 3, no verso 17, o Pai declarou acerca de Jesus: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois, em Marcos, no capítulo 9, verso 7, o Pai diz: este é meu Filho amado, a ele ouvi. Então, os céus foi quem proclamaram que Jesus é o Filho de Deus. E quando Deus, o Pai, testifica
que Jesus é o Filho de Deus, uma verdade importante, impressionante e impactante está sendo dada aqui. A de que Jesus é da mesma substância, da mesma essência do Pai. Portanto, afirmar que Jesus é Filho de Deus implica em que ele é igual a Deus. Portanto, Jesus é Deus. Deus o Filho. Deus o Filho. E essa é a ideia teológica que essa expressão Filho de Deus carrega. E os judeus, eles sabiam dessa afirmação, eles entendiam o que isso significava. Tanto é que eles queriam matar Jesus, quando Jesus dizia que Deus era seu próprio Pai, se fazendo igual a Deus, conforme a gente vê lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 18. A expressão Filho de Deus, ela aponta para a divindade de Jesus. Logo, o princípio do Evangelho acontece quando Deus se fez carne, quando Deus desce do céu, toma para si um corpo. Esse é o princípio do Evangelho. Quando Deus, o Filho, abriu mão da sua glória e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E perceba que essa verdade é justamente o que está comunicada quando os anjos, ali em Lucas, capítulo 2, no verso 10, os anjos aparecem aos pastores que estavam na madrugada apacentando o rebanho para anunciar o nascimento de Jesus. Ali no capítulo 2, verso 10, o anjo, ao revelar essa notícia aos pastores, ele diz: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa expressão aqui que aparece no verso 10, trago boa nova, no original ela é uma palavra só. Ela é uma palavra cuja raiz é a palavra evangelho. Essa palavra aqui que foi traduzido por boa nova é a palavra, é o verbo evangelizar. Então o que o anjo está dizendo é: eis aqui vos evangelizo de grande alegria. Então, meus irmãos, Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus é a boa notícia do Evangelho, porque Jesus é Deus que se humilhou, assumindo a natureza da criatura. Deus conosco, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, tomou para si a natureza humana. E por que Jesus ser Deus é uma boa notícia? Porque essa é uma condição indispensável para que o Evangelho funcione. Se Jesus não fosse quem ele é, o Evangelho não seria possível. A punição, como nós lemos aqui, não foi combinado, mas está aqui, como nós lemos na edificação, a punição que os nossos pecados merecem é a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vida vindoura. Daí, meus irmãos, a necessidade de Jesus ser Deus. Porque como Deus, Jesus tem poder para vencer a morte. Ele mesmo declara isso no Evangelho de João, capítulo 10, nos versos 17 a 18, que está escrito: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para receber. Este mandato recebi de meu Pai. Aqui no versículo 18, essa palavra que aparece aqui, autoridade. No original, essa palavra tem um peso, um sentido de o poder de alguém de quem as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Esse mandato foi entregue pelo Pai. Jesus tem a autoridade. E é nesse sentido que Jesus é a boa notícia do Evangelho, porque ele é Deus que veio para receber a nossa punição, a punição que os nossos pecados merecem. Porque só ele tem a capacidade, a autoridade de dar e reaver a vida. Jesus, como ele mesmo declara em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. A morte não pode contê-lo, ele é a vida. Jesus, Deus o Filho, tornou-se homem para morrer pelos nossos pecados e pelo poder da sua ressurreição derrotar a morte. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la.
Então, meus irmãos, ainda para que nós possamos entender o que é a boa notícia do Evangelho, é necessário também entendermos um outro sentido em que essa expressão Filho de Deus, ela é empregada também no Novo Testamento. No Novo Testamento, essa expressão Filho de Deus, ela também é usada para se referir a Adão. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 23. Ali no capítulo 3, a partir do versículo 23, é narrada a genealogia do Senhor Jesus. Ali, Jesus é ligado pela sua genealogia até Adão. E aí eu quero que os irmãos percebam como Adão é chamado, qual é o aposto que é usado para se referir a Adão, para dar uma qualificação a Adão, no verso 38. Adão ali é chamado de Filho de Deus. O que isso importa? O que isso implica? Adão, como filho de Deus, ele era o nosso representante, era o nosso cabeça federal, o superintendente do jardim, alguém que foi posto pelo Senhor com o dever, com o chamado de cultivar e guardar o jardim. Mas o nosso cabeça federal falhou, legando toda a humanidade a um estado de pecado e miséria. E o que isso tem a ver com Jesus? O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 45, o que ele fala sobre Jesus? Que Jesus é o último Adão. Jesus é o último Adão, o último e mais excelente representante dos filhos dos homens, dos filhos de Deus, melhor dizendo. Portanto, a expressão Filho de Deus aponta para Jesus como tendo juridicamente a legalidade, a legitimidade de ser o nosso representante diante de Deus. Ele tem a legitimidade de, como homem, morrer em nosso lugar, como nosso representante, e como Deus, o poder de reaver a vida, a fim de que, pela sua ressurreição, possamos andar em novidade de vida. Então, essa expressão Filho de Deus, ela também aponta para a sua humanidade, Jesus como nosso novo cabeça federal, o nosso novo representante diante de Deus. Dessa forma, irmãos, nós vemos aqui que o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, a sua divindade e a sua humanidade. Jesus é a boa notícia do Evangelho, mas o Evangelho também é a sua obra, aquilo que ele fez. O Evangelho é a sua pessoa, mas também é a sua obra, aquilo que ele fez. E esse é o segundo ponto que eu quero mostrar. O Evangelho é o que o Senhor Jesus Cristo fez. E quando nós vamos falar da obra de Jesus Cristo, da sua obra, nós visualizamos apenas uma das obras. São 3 as obras de Jesus Cristo, o que ele fez, são 3 realizações, mas normalmente o que nós pensamos, o que nós falamos, o que vem à nossa mente? A cruz, a crucificação. E, de fato, nós devemos pensar nessa crucificação, na obra da cruz, porque a obra da cruz é fundamental para a salvação do homem, porque ela garante perdão de pecado aos pecadores. Como nós vimos aqui, meus irmãos, o problema é que Deus precisa punir o pecado, porque o pecado é uma afronta contra o Senhor, contra o Todo-Poderoso, contra o soberano da terra. É uma quebra da sua santa lei. Deus não pode deixar o pecado impune, porque Deus é justiça. A justiça requer que o pecado seja punido. Ou, por acaso, não é isso que está escrito em Romanos capítulo 6, 23? O salário do pecado é a morte. Mas Deus quis salvar o pecador. Deus quis perdoar o pecador. E para poder perdoar o pecador, Deus mesmo veio a esse mundo, tornou-se um de nós, assumiu a natureza humana enferma pelo pecado, mas sem pecado, e recebeu a punição que nós merecemos. Na cruz, Jesus recebeu a culpa dos nossos pecados, como o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Lá ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Nele fomos feitos justiça de Deus. E ao fazer isso, ao ser punido em nosso lugar, Jesus retirou de nós toda a culpa do pecado de uma vez por todas. Nada mais devemos. E é justamente isso
que o apóstolo corrobora ao falar em Colossenses, no capítulo 2, no verso 14. Ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Na cruz, Jesus nos dá perdão de todos os nossos pecados, porque na cruz ele removeu e pagou cabalmente por todas as nossas dívidas, pela dívida que a nossa desobediência à lei gera para nós. Tudo foi pago. Agora, pois, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. E essa é uma das partes da obra redentora do Senhor Jesus. A cruz é normalmente a obra que nós nos lembramos, mas outra parte que a gente ouve pouco falar é igualmente necessária para que o pacote da salvação seja completo, a lei cumprida em nós. E para que a gente possa entender isso, eu vou trazer aqui uma ilustração bem simples, para que até mesmo as crianças possam entender do que eu estou falando. Vamos imaginar, irmãos, que o quarto lá do nosso filho, e eu sei que isso não acontece na casa dos irmãos, mas vamos imaginar que o quarto do nosso filho está aquela zona, aquela bagunça. Então, o pai ali ou a mãe chega para o seu filho ou para a sua filha e diz: arrume o seu quarto. Mas no lugar de arrumar o quarto, o filho vai jogar videogame, vai assistir YouTube, vai fazer qualquer outra coisa e não arruma o quarto. Como nós chamamos isso? Desobediência, rebeldia. E conforme nós vimos aqui pela manhã na pregação hoje, toda a rebeldia do nosso filho, toda a desobediência precisa ser punida, precisa ser disciplinada. Como disse o reverendo Anderson aqui, e não discipline não o seu filho, entregue ele aos seus próprios pecados. Mas vamos imaginar então que a disciplina foi aplicada. Então a dívida pelo erro está aí quitada. Mas uma coisa ainda está faltando. Um problema ainda continua. Qual é? O quarto continua bagunçado. O quarto ainda precisa ser arrumado. E é justamente essa a forma da relação com a lei. O cumprimento da lei, ela ainda é exigido dos homens. No Salmo 119, no versículo 4, nos é dito que Deus ordenou os seus mandamentos para que nós os cumpramos à risca. Isso quer dizer que Deus exige o cumprimento integral de todos os seus mandamentos, de forma perfeita. Mas a má notícia que nos é dada pelo apóstolo Paulo está lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 7, diz o seguinte: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, nem mesmo tem capacidade de estar, nem mesmo tem o poder de estar. Esse é o ponto. Deus não aceita nada menos do que a perfeição. Porém, nós não temos a capacidade de alcançar esse padrão. Todos aqueles que permanecem em Adão como seu cabeça federal estão em dívida quanto ao cumprimento da lei, porque não se sujeitam à lei de Deus, nem mesmo podem se sujeitar, nem mesmo têm capacidade de sujeitar. E aqui é onde está a boa notícia do Evangelho. Como nós vimos na primeira parte, Jesus pagou pela nossa dívida, mas a lei ainda precisa ser cumprida. Deus exige o cumprimento da lei, e esse é o segundo aspecto da obra do Senhor Jesus que eu estou falando aqui agora. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Essa é a boa notícia. Romanos, no capítulo 8, nos versos de 3 a 4, é o texto que nos ajuda a provar essa verdade. Lá, como nós lemos na liturgia, está escrito: porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Então, meus irmãos, porque a nossa carne estava enferma pelo pecado, incapazes de cumprir a lei de Deus, Deus enviou o seu Filho como um de nós, condenando na carne o pecado, para que as justas exigências da lei fossem plenamente cumpridas em nós, os que estamos
em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Como também foi lido na liturgia, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Muitos se tornarão justos. Então Jesus foi obediente do seu nascimento à sua morte. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque eu e você, irmãos, nós quebramos a lei de Deus, mas para nos salvar, Jesus cumpriu toda a lei e pela fé nele, na sua obra, essa perfeita obediência, essa plena obediência é atribuída a nós, é imputada a nós. Nós somos revestidos com a veste de justiça de Cristo, por causa da sua obediência. É por isso que o Evangelho começa no nascimento de Jesus Cristo, porque Ele é Deus que desce do céu para cumprir a exigência da lei em nosso lugar. Assim, meus irmãos, quando Deus olha para o crente, Ele enxerga um perfeito cumpridor da lei. Não porque nós cumprimos, porque ainda hoje não há capacidade em nós de cumprir, mas porque Ele enxerga a imagem do seu Filho, aquele que foi obediente e perfeito. Ele enxerga a imagem do seu Filho em nós. E essa, então, é a segunda realização da obra redentora. A outra parte, a última parte que eu quero falar, é uma parte que é ainda menos falada no dia de hoje. É sobre a ressurreição de Cristo. Falamos muito da morte de Cristo, como eu já falei, mas nós falamos muito pouco da sua ressurreição. E eu queria que os irmãos percebessem que a ressurreição ela faz parte da obra do Evangelho, faz parte da obra da Boa Notícia. O próprio Senhor Jesus declara isso. Esse texto está registrado em Mateus, mas também no livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 31. O Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos que era necessário que ele padecesse muitas coisas nas mãos dos escribas e fariseus, fosse crucificado e ao terceiro dia ressuscitasse. Era necessário que o Senhor ressuscitasse. A ressurreição é algo necessário para o Evangelho, faz parte do Evangelho. E a gente percebe a importância da ressurreição quando nós lemos as pregações, os ensinos ali dos apóstolos no livro dos Atos, nas epístolas. A ressurreição de Jesus ela fazia parte da pregação dos apóstolos, fazia parte da doutrina apostólica. A gente pode ver isso, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 1, verso 22. Ali a gente vê que os apóstolos tinham, dentre outras, a missão de testemunhar, no sentido de proclamar a ressurreição de Cristo. Ali em Atos, no capítulo 17, verso 18, o apóstolo Paulo está pregando no Areópago aos filósofos ali. E o que chama a atenção daqueles filósofos? Justamente a pregação da ressurreição de Cristo. Ali em Atos, no capítulo 26, dos versos de 1 a 9, ali o apóstolo Paulo, quando vai a Jerusalém, há então uma grande contenda, os judeus começam a espancar o apóstolo Paulo de tal forma que, se os soldados romanos, não tivessem prendido Paulo, ele teria sido morto. E o que causou aquela discórdia? O que causou aquela contenda? Paulo estava pregando a ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 12, Paulo afirma que era comum pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Veja, irmãos, com isso eu estou querendo mostrar que os apóstolos davam especial atenção a essa doutrina, essa pregação da ressurreição de Cristo. E por que eles davam essa importância? No Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 45, ali é elencado 3 motivos. O primeiro motivo é que, pela ressurreição de Jesus Cristo, pela sua ressurreição, Jesus venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele comprou, que ele conquistou para nós pela sua morte. O texto de base que essa pergunta usa para provar essa verdade é Romanos 6, 9. Um texto que diz: sabedores de que, havendo Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Isso então mostra que Jesus, ao ressuscitar, ele venceu a morte, ele agora tem o domínio sobre a morte. E o que isso nos traz de benefício? Em 1 Coríntios 15,
verso 54, o apóstolo Paulo diz que quando este corpo corruptível, falando do nosso corpo, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo na cruz, ao ressuscitar, garantiu a nossa vitória sobre a morte. Ele derrotou a morte pela sua ressurreição. Por isso, a importância da ressurreição, porque ela nos dá vitória sobre a morte. O segundo argumento, o segundo motivo que a pergunta elenca é que, pelo poder da ressurreição, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Ainda no capítulo 6 de Romanos, versículo 4, ele coloca esse texto como um texto de prova, o texto que diz: fomos, pois, sepultados com ele pela morte no batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O ponto aqui, irmãos, é que se nós fomos unidos a Cristo pela fé e ao ressuscitar, Cristo vive para Deus, assim também nós recebemos ressurreição espiritual, recebemos uma nova vida, uma vida que consiste em um novo viver. Antes, seguindo as inclinações da carne, os pensamentos, os prazeres do coração, os prazeres do pecado. Agora, vivo para amar e obedecer a Deus. Pela ressurreição de Cristo, recebemos uma nova vida que anda agora de uma forma piedosa. O terceiro argumento que ele apresenta aqui na pergunta 45 do capítulo de Heidelberg é que a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa gloriosa ressurreição. E o texto que ele usa é um texto longo, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, vai do 12 ao 23. Eu vou ler aqui apenas, irmãos, os versos 22 e o verso 23. Se os irmãos quiserem abrir na Bíblia, 1 Coríntios 15, versos 22 e 23. Eu vou ler, porém, não na versão nossa, na ARA, mas eu vou ler na versão Nova Linguagem de hoje, porque a forma como ele colocou as palavras ali nos ajuda a entender algumas coisas com mais facilidade. Ele diz o seguinte: todo mundo morre, porque todos nós somos parentes de Adão, membros da sua raça pecadora, e onde quer que haja o pecado, o resultado é a morte. Contudo, todos quantos são parentes de Cristo, novamente ressuscitarão. Cada um, entretanto, por sua vez. Cristo levantou-se primeiro, depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Então, a gloriosa verdade aqui, que é pregada pelo ensino apostólico, é que quando Jesus voltar, nós que somos dele, seremos ressuscitados em glória para uma eternidade na sua presença, para uma eternidade desfrutando agora do amor, da plenitude do amor de Deus. Foi isso foi garantido por causa da ressurreição de Cristo. Daí a importância da ressurreição de Cristo. Daí a importância de nós pregarmos, ouvirmos, estudarmos e falarmos da redenção de Cristo. Ela faz parte da obra do Evangelho. Assim como a cruz, assim como a lei cumprida em nosso lugar por meio de Jesus Cristo, a sua ressurreição nos traz benefício, vitória sobre a morte, uma novidade de vida, vida de santidade e a garantia de que no último dia nós ressuscitaremos em glória. Assim, meus irmãos, eu concluo a parte da exposição desse texto e concluo essa exposição respondendo à pergunta que eu fiz no início da exposição. O que é o Evangelho? Resposta: o Evangelho é Deus que desce do céu para fazer o que o homem não tem capacidade de fazer e receber o castigo que o homem não pode suportar e ressuscitar para a nossa justiça. Eu repito essa resposta. O Evangelho é
Deus que desce do céu para fazer o que o homem não tem capacidade de fazer, cumprir toda a lei e receber o castigo que o homem não pode suportar, a ira e a maldição de Deus, e ressuscitar para a nossa justiça. O Evangelho é quem Jesus é e o que ele fez, a sua pessoa e a sua obra. E diante dessa verdade singular do Evangelho, meus irmãos, eu pergunto: temos vivido à luz do Evangelho, de conformidade com o Evangelho? E o que é viver à luz do Evangelho? Respondendo essa pergunta, essa última pergunta, eu queria trazer apenas três aplicações, três breves aplicações. O que é viver à luz do Evangelho? Aliás, como viver à luz do Evangelho? Com grande alegria. Eu começo então citando o comentário de Sproul, que diz o seguinte: a divindade plena de Cristo é a fortaleza e a segurança do cristianismo. Nisso repousa o infinito valor de sua morte vicária na cruz. Nisso fundamenta-se o mérito peculiar de sua morte expiatória em favor dos pecadores. Essa morte não foi a morte de um mero homem como nós. Pelo contrário, foi a morte daquele que é, sobre todos, Deus, bendito para todos sempre. Por que viver com alegria, irmãos? Porque o Evangelho é Deus vindo até nós, perdido pecadores, para nos salvar. Nós temos um ajudador, irmãos, que é nada mais, nada menos do que o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Isso é segurança para o crente. Em Gênesis, no capítulo 3, versos 8, nos é dito ali que Deus andava na viração do dia. Adão e Eva tinham um momento de comunhão especial com Deus, mas ao pecarem, eles perderam essa comunhão. E o que Deus está fazendo, o que Deus fez em Cristo, foi nos devolver essa comunhão, foi prover um meio pelo qual nós somos de novo recolocados nessa comunhão íntima com o nosso Deus. Em Cristo, nós podemos dizer, somos amigos do Rei. Em Cristo, nós podemos dizer, somos amigos de Deus. Recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós somos amigos de Deus, somos chamados a ser, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então eu pergunto, que alegria pode ser maior do que essa, de ser filho de Deus, de ter um relacionamento de intimidade com Deus, o nosso soberano Deus? Que alegria pode ser maior do que essa? Irmãos, a depressão e a ansiedade têm sido consideradas já há algum tempo o mal do século. E isso tem afligido muitos de nós, crentes. Por que isso acontece? Porque nós perdemos de vista essa grande mensagem, essa grande verdade, de que em Cristo nós temos Deus conosco. E ao perdermos essa verdade de vista, o que toma conta de nós, irmãos? Tristeza, depressão, ansiedade. Ao perdermos de vista a graça de Deus em Cristo, nós começamos a contemplar, na verdade, a nós mesmos. Nós começamos a observar somente as nossas mazelas, as mazelas daqueles que estão à nossa volta, as mazelas do mundo, irmãos. E quando nós olhamos nesse horizonte, o cenário que nós percebemos, o que nós vemos, é um cenário desanimador. Esse mundo está em convulsão, irmãos. Não sei se os irmãos lembram, mas ali em Lucas, no capítulo 24, é relatado a história dos 2 discípulos de Emaús. E eles, quando estavam indo de caminho de volta a Emaús, ali, depois da morte de Jesus Cristo, o versículo 13 vai dizer que eles retornavam entristecidos. Por que eles estavam entristecidos? Porque os seus olhos só conseguiam enxergar uma coisa: o povo de Israel continua politicamente escravizado de Roma. Na visão horizontal deles, esse era o grande problema. Esse era o grande problema de Israel. E por só conseguirem enxergar isso, eles não conseguiram enxergar que o grande problema de Israel, o nosso problema, nós que somos o Israel de Deus, havia sido resolvido. Nós havíamos recebido a redenção, o perdão dos nossos pecados. Por causa disso, porque eles não conseguiam enxergar essa verdade, seus olhos estavam como que impedidos de ver que o próprio Senhor Jesus andava do lado deles. E isso nos traz
momentos de tristeza, irmãos. O Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, e porque nós não vemos o nosso Senhor do nosso lado, nós entramos em tristeza. Então a pergunta é: o que tem nos impedido de enxergar essa grande bênção, de ter Deus como nosso Abba Pai, o nosso Pai querido, o nosso Pai amado, de termos um relacionamento de intimidade com o nosso Deus? O que tem nos impedido? Será dinheiro? Será problema no trabalho? Será uma enfermidade? O que tem nos impedido? O que pode nos impedir de estarmos alegres no Senhor? Deus veio a nós por amor. Nós temos motivos para andar alegre. Essa é a primeira aplicação. Como viver à luz do Evangelho em santidade? Irmãos, eu temo que, ao sairmos daqui, muitos de nós passarão por aquela porta e se misturarão com aqueles que estão ao nosso redor, os cananitas, os descrentes que estão ao nosso redor, e ninguém conseguirá perceber nenhuma diferença entre um e outro. Isso é tristeza, irmãos. Eu temo que muitos, depois de ouvirem a verdade do Evangelho, domingo após domingo, continuarão vivendo em pecado, à semelhança daqueles do lado de fora. E às vezes até, irmãos, nós vimos casos de irmãos que cometem pecados que deixam até os de fora escandalizados. Irmãos, a antiga e verdadeira máxima é que Deus nos salvou dos pecados, não para os pecados. Isso quer dizer que nós não vamos mais pecar de forma nenhuma, como o reverendo falou hoje de manhã, mas quer dizer que nós não teremos mais prazer no pecado, a nossa vida não será mais uma vida devotada ao pecado. Nós temos agora o Espírito Santo que habita em nós para que nós possamos lutar contra o pecado, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Continuar no pecado é amar o pecado e desprezar a graça de Deus, é desprezar a Jesus, a quem Ele é e o que Ele fez. Foi por causa dos nossos pecados que o Filho de Deus sofreu terrivelmente naquela cruz. Logo, como continuaremos no pecado? Como continuaremos amando o pecado que levou o nosso Salvador à cruz? Deus nos chama a uma vida de santidade. Como o reverendo lembrou o texto de 1 Pedro 5,15 hoje de manhã. Sede santo, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 10 diz: pois somos feitura deles, criados, ou como melhor seria traduzido, recriados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O Evangelho nos chama a viver em santidade. E a terceira e última aplicação: como viver à luz do Evangelho? Evangelizando. Nós estamos no mês em que a nossa denominação comemora o mês de missão. E se nós somos alguém que fomos resgatados pelo poder do Evangelho, nós que cremos no Senhor, entendemos que pelo Evangelho o Senhor nos resgatou quando nós estávamos perdidos, nós vamos olhar para aqueles que estão fora, perdidos, e o normal é que a gente queira compartilhar com os perdidos a notícia, a boa notícia, esse tesouro que nós encontramos. Compartilhar essa verdade do Evangelho, evangelizar, mostra inclusive que nós de fato amamos ao próximo, porque nós estamos dando ao próximo aquilo que Deus estabeleceu para que houvesse o perdão de pecados. Então, meus irmãos, finalizando aqui, então, meus irmãos, se você que está aqui nessa noite ainda não está em aliança com o Senhor Jesus, o que nós podemos dizer, o que você ouviu nessa noite, é que o Senhor Jesus, Ele é Deus que desce do céu para que haja perdão para o seu pecado. Arrependa-se do seu pecado, converta-se ao Senhor, peça perdão dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor. Ele é um Salvador eficiente. E aqueles que estão aqui, que já são do Senhor, lembrem-se de colocar sua confiança nele. Lembrem-se que nele nós temos Deus conosco. E assim, meus irmãos, eu concluo essa mensagem hoje, apenas relembrando o que nós vimos. Nós aprendemos que o Evangelho é quem Jesus é e o que ele fez. Nós aprendemos também que o Evangelho, viver à luz do Evangelho, é viver
alegre, andando alegre, em santidade e proclamando o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mais uma vez, meus irmãos, nós fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus.